Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, a Santíssima Virgem Maria, sempre sejam louvados. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da nossa comunidade. Mais uma semana da graça de Deus em nossas vidas. Queremos meditar o Santo Evangelho de hoje e permitir que a graça de Deus possa inundar o nosso coração, possa iluminar toda a nossa vida. Que essa palavra de hoje produza em nós frutos abundantes de vida e de conversão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Senhor, apressai-vos em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse momento, como fazemos todos os dias, vamos nos revestir da armadura de Deus. Vamos tomar sobre nós, sobre a nossa vida, essa armadura, confiando-nos e abandonando-nos inteiramente à graça de Deus. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje está em João, no capítulo 6, versículos 22 ao 29. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar e meditar conosco a palavra do dia. Nesse momento, queremos pedir que a graça do Espírito Santo ilumine, dilate o nosso coração, desperte a nossa inteligência e todos os nossos sentidos, para bem meditarmos na palavra de Deus, para permitir que o nosso coração seja essa terra fértil, seja essa terra boa, que essa palavra produza frutos 100 por 1 em nossa vida. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar percebeu que Jesus não tinha subido com os seus discípulos no único barco que lá se encontrava, mas que os discípulos tinham partido sozinhos. Entretanto, outros barcos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão.
depois de o Senhor ter pronunciado a ação de graças. Quando, pois, a multidão percebeu que nem Jesus, nem seus discípulos estavam aí, entraram nos barcos e foram a Cafarnaum, à procura de Jesus. Encontrando-o no outro lado, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus Pai o marcou com o seu selo. Perguntaram então: que devemos fazer para praticar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que creais naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, meus irmãos, assim como todos os dias, muito nos fala, muito deve falar ao nosso coração. No dia seguinte aqui, né, que nos fala o Evangelho, é o dia seguinte da multiplicação dos pães. Jesus havia multiplicado os pães e toda aquela multidão ficou fascinada com aquele milagre, mas também puderam saciar a fome, né? Porque já estavam ali durante todo o dia com Jesus, ouvindo Jesus. Já era tarde para que pudessem ir pelo caminho. Muitos deles iriam desfalecer, então Jesus, ele faz a multiplicação dos pães, né? Cada um daqueles que estavam ali, né, apresentam os 5 pães e 2 peixes, e Jesus faz a multiplicação. E aquele povo, não se contentando, vão atrás de Jesus, né? Querem seguir Jesus. E a gente vê aqui um esforço muito grande da parte deles, porque observavam Jesus e Jesus tentando despistá-los, mas mesmo assim eles, como que perseguindo Jesus, né, encontra Jesus lá em Cafarnaum. E interessante a palavra de hoje, porque eles estavam procurando Jesus. Mas qual era o motivo desta procura? Qual era o motivo deste empenho todo? Era para ouvir Jesus? Era para aprender com Jesus, ouvir a palavra, ouvir os ensinamentos? Era para ver os sinais, ver os milagres que nós vemos em muitos momentos do Evangelho, pessoas pedindo a Jesus um sinal? Para que aquele povo, o que era que aquele povo queria, né? Interessante que quando eles encontram Jesus, eles ainda interpelam Jesus, ainda perguntam, questionam Jesus: Rabi, quando chegastes aqui? Né? E aí Jesus lhes adverte, né? Em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes saciados. Meus irmãos, no dia de hoje, nós vemos muitas vezes se empreender em tantos lugares uma cultura, uma teologia da prosperidade, onde muitos querem o Jesus que eles dão algo, né? Querem o Jesus que vai fazer com que a sua vida prospere.
E aí Jesus nos diz aqui no versículo 27, trabalhai não pelo pão, não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece para a vida eterna, e o que o Filho do Homem vos dará, pois a este Deus Pai o marcou com o seu selo. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece. Que alimento é esse? O alimento que permanece para a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. Interessante, nós precisamos perceber, olhar para dentro de nós, fazermos essa reflexão. À luz dessa palavra, né? À luz dessa exortação também de Jesus, que também é para nós. O que temos buscado? Qual é o Jesus que nós temos procurado? Pelo qual alimento temos trabalhado? Onde temos colocado a nossa vida, a nossa fé, a nossa confiança, o nosso coração? Devemos viver cada dia da nossa vida aqui nesta terra sem perder o sentido para o qual verdadeiramente ela foi criada. Nós fomos criados para o céu. Nós nascemos de Deus e para Deus devemos voltar, iremos voltar. Devemos estar com o nosso coração e o nosso olhar sempre voltado para as coisas do alto. Porque a figura deste mundo, a palavra de Deus nos ensina que ela passa. Um dia todos nós iremos fazer a nossa Páscoa definitiva. E o que vai valer é tudo aquilo que vivemos, buscamos e praticamos, que são frutos de vida eterna. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e vir perder a sua própria vida. Não é isso que Jesus nos disse? Então, mais ainda neste tempo de hoje, devemos estar atentos. O nosso coração, a nossa vida, ela está voltada para aquilo que não perece, para a eternidade. Trabalhai pelo alimento que não perece. Meus irmãos, minhas irmãs, temos vivido tempos difíceis, dolorosos, árduos, porque não temos podido celebrar a Eucaristia, viver a Eucaristia, nos alimentar da Eucaristia. E aí fica aqui a reflexão. Será que você, eu, nós, até nos acostumamos? Tá tudo bem, afinal, não podemos receber Jesus na Eucaristia. Tá tudo bem mesmo? Será que nós não estamos nos acostumando e esquecendo o que é o essencial? Jesus, a Eucaristia em nossa vida? Deveríamos chorar todos os dias por não ter a Santa Eucaristia em nossas vidas. Deveríamos nos lamentar, não murmurando, mas nos lamentar clamando ao Senhor. Quanta falta nos faz a Eucaristia? Quanta falta nos faz? E aí eu deixo essa reflexão, será que nos faz? Será que nos faz falta? Quanta dor
a nossa alma a gemer, não sofre por não poder se alimentar da única coisa que é capaz de saciá-la, que é capaz de preenchê-la, que é a Eucaristia. Nesse dia de hoje, devemos pedir a Jesus, devemos dizer ao Senhor, Senhor, nós não queremos o alimento que perece, nós queremos o alimento que permanece para a vida eterna e que Tu nos dá, que somente Tu pode nos dar, que é o Teu corpo, que é o Teu sangue. Queremos praticar a obra de Deus, queremos crer naquele que Ele nos enviou. Que no dia de hoje o Senhor possa nos conceder essa graça de perceber aonde temos colocado a nossa vida, como temos empreendido a nossa vida. Temos buscado o alimento que perece, ou temos buscado o alimento que dura a vida eterna. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos conceda esta graça também, que interceda por nós. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.